Fala, gente, como é que vocês estão? Como deixar uma vida relaxada, né? Eu gostaria de pegar esse tema hoje. E pegando o Evangelho de São João, capítulo 3. Eu sei que vocês ficaram velhos, né? Caminhada passou, vocês ficaram velhos, eu não fiquei ainda, talvez nem fique, mas eu vou precisar desse ajudante meu aqui para me ler uma passagem para vocês aqui. Uma passagem conhecida de um fariseu chamado Nicodemos. A gente sabe que o grupo de fariseus era uma comunidade criada, né, pouco antes de Jesus vir, 200 anos antes de Jesus vir, os fariseus criaram essa comunidade, como muitas criadas hoje, inclusive eu já criei uma, né, a FIM, Associação Filhos de Maria, que ainda não desisti dela, né? Quem sabe, se for da vontade de Deus, a gente retorna aí com força total com a FIM. Hoje eu estou conversando muito com Deus, para mim também iniciar um ministério, né? Ministério de pregação chamado Fogo e Unção, Ministério Fogo e Unção. Começando aí também, vamos ver o que Deus tem preparado para frente aí, né? Enfim, os fariseus, eles criaram essa comunidade judaica com o intuito de pregar o fino do ouro da palavra de Deus, né? Por isso que os fariseus... Deixa eu tirar aqui um pouquinho, que eu fico feio demais com esse óculos. Óculos feinho, né? Só para perto. Então a gente pega qualquer armação aqui. Então eles queriam o quê? Pregar o fino do ouro da palavra de Deus. Por isso que Jesus bateu de frente com esse povo aí de um jeito, né? Com fariseu, com sumo sacerdote, com escriba, essas comunidades criadas aí para ser melhor que os outros, mas no fim não conseguia viver aquilo que pregava, né? Então Nicodemos era um dessa comunidade. Conhecia muito a palavra de Deus, mas não conhecia nada do reino de Deus, que é bem diferente. Conhecia muito a palavra de Deus, mas não conhecia nada do reino de Deus, né? E aí vai começar esse diálogo aqui. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante, tá vendo? Um religioso importante, é bom frisar isso. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, que a gente sabe que Rabi significa mestre, né? Sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Será que ele sabia mesmo? Realmente ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Está vendo como ele não conhecia o reino de Deus? Jesus respondeu:
Eu garanto a você, aí vem a parte mais forte, na minha opinião, dessa passagem de João 3, de 1 a 8, né? Eu garanto a você, cadê meu Deus? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Então não é para a gente ficar espantado porque Deus está pedindo para a gente nascer do alto, né? Vamos começar pelo fim e terminar pelo começo. Eu faço muito isso, né? Então, por quê? O vento, ele sopra, você ouve o barulho, não ouve? Mas você não vê. E você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Que nem o ar está passando por mim aqui, eu estou vendo? Não estou. Você está indo para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo, não sei. Mas ele está passando aqui. Porque se ele não passar, eu morro. Não é assim? Então, quando que uma pessoa ela nasce de Deus? Quando ela confia nesse Jesus, nessa proposta de uma vida nova. Então a gente sabe que a gente está guiado por essa força maior que é o amor de Jesus na nossa vida, né? Então a gente tem que mudar de vida. A gente tem que sair, como eu dizia, deixar uma vida relaxada na fé, deixar essa vida para que a gente possa nascer de novo. Caso contrário, a gente vai relaxando, a gente vai se entregando para os viciozinhos desse mundo, não é assim? E a gente vai criando a forma desse mundo, vai tomando a forma desse mundo, e é isso que o inimigo quer, ele quer ir comendo a gente pelas beiradas que nem fubá quente, devagarzinho, pelas beiradas, quando ele vê, se apossou de tudo, comeu tudo. E aí vem as lamúrias, as lamentações, as sementes do que você plantou cresceu, virou uma árvore, a árvore floriu e deu seus frutos. E aí o que você plantou, você foi colher os frutos azedos. Não tem como consumir esses frutos. Até umas 2 semanas atrás, uma semana, eu fui comprar umas laranjas. Eu já conheço laranja porque eu chupo laranja praticamente todos os dias. Então, de laranja, sobretudo laranja pera, que é a que eu gosto, eu entendo pouco. Eu entendo um pouco, não é pouco. Mesmo sendo pouco, entendo um pouco, né? Então, eu chupo muita laranja. Até a Célia comenta comigo, ela fala, pô, nunca vi você gripado, nunca vi você com um problema respiratório. E eu, além de não ter esses problemas, graças a Deus, eu atribuo muito isso ao fato de eu chupar bastante laranja, né? Todo dia, 2, 3, tenho o hábito de chupar laranja. Mas eu levei. Era um dia que não tinha outros mercados abertos, eu já tinha comprado algumas coisas. Cheguei em casa, batata. Quer dizer, laranja.
mas laranja não era batata, laranja, mas que era limão. Limão com cara de laranja, né? Então, o que você tem plantado para a sua vida? Você tem nascido de novo? Você tem permitido essa água do Espírito Santo te dar um banho e te lavar de novo para essa vida? Você tem permitido isso, gente? Ou você continua naquela vidinha de pecado? Não, eu vou para a igreja, eu vou aqui, eu vou ali. No fundo, você sabe que a sua vida está relaxada na fé. Sim ou não? Seja sincero. Você parou de rezar de manhã, você parou de rezar à noite, você não pega mais na Bíblia. Você já vai para a igreja, aí você volta da igreja, você não faz mais questão se você bebe, se você não bebe, se você bagunça, se você não bagunça. Não faz mais efeito o Espírito Santo na sua vida, né? Eu falo por mim, eu sempre fui muito pecador. Pecador da imoralidade, né, de beber, até na época de fumar, quando eu entrei na igreja, de, sabe, de exageros, de mentiras, de palavrão, de fofoca, de imoralidade, de concupiscência, que são os prazeres da carne, né? Da pornografia. Se você for se deixando levar, chega uma hora que você está mergulhado em tudo que não presta. Por exemplo, jogo. Sempre fui exagerado em jogo. Essas bets aí fazia coisas horríveis. Quem sabe não é o seu problema hoje também, isso aí. Por isso que hoje, valendo, eu não jogo nada. Nada. A minha sorte é eu ter encontrado esse Deus. Essa é a minha sorte. Me oferecem até rifa, eu falo, você me desculpa, não vou comprar, não quero. Não. Onde há disputa, eu não quero. Ah, mas não precisa isso. Radicalidade, corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Eu dependo hoje de Deus. É Ele que vai mudar, é Ele que está mudando a história da minha vida, porque eu estou permitindo nascer do Espírito, né? Agora, aqui vai dizer, o que nasceu da carne, é do pecado. E quem nasce do Espírito, é de Deus. Então, se a gente não se permite abandonar o pecado, então se a gente não se permite sair dos vícios da nossa alma, que a todo momento quer alimentar a nossa carne, que quer fazer tudo que a nossa carne quer. Eu até dizia, né, que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito, e que a gente podia comparar o nosso cérebro, o nosso pensar, a nossa razão com uma mãe e o nosso coração com um filho, com uma filha, né? Se você permite tudo que um filho quer fazer, o que vai acontecer com ele? As escolhas dos caminhos dele, dos caminhos dela, quem fez foi ele, foi ela. Mas quem deveria ter mostrado um caminho para um filho? A mãe, o pai, que já viveram, que já passaram pela estrada que hoje eles estão passando. E que hoje tem experiência para falar, não vai por aí que você vai quebrar a cara. Não, eu vou, então vá. Aí deixa aí.
Nossa, você tinha razão, quebrei a cara mesmo. Por que você não escutou? Então o coração, o sentimento, os prazeres da carne não pode ser dominado pela nossa mente. Né? Tem até um versículo que diz que o pecado ele não tem poder de nos dominar. Quem permite ser dominado por eles é a gente. Então, reeducar a nossa vida. Faz um exercício. Estou exagerando nisso, então vou ter que cortar. Tem que ir cortando. Sofre um dia, sofre outro. Quando vê, reeducou. Está nascido do Espírito, das coisas de Deus. Uma pessoa nascida de Deus, ela não se preocupa mais com as besteirolas desse mundo. Ela está preocupada com a sua salvação, com a igreja, com as coisas de Deus e com a salvação do próximo. É com a vida do outro que ela está preocupada, mas a vida alma. A alma que vai ser salva ou que não vai ser salva. Né? Então, uma pessoa que está já se encontrando com o Espírito Santo é assim que ela pensa. Então, como que eu estou vivendo hoje? Organizando o máximo a minha vida na fé. O máximo. Então, eu trabalho, eu tenho minhas filhas, eu tenho 1 trilhão de compromisso nesse mundo, eu estou tentando fazer tudo. O tempo que sobra, eu faço tudo isso. É o contrário. E o restante do tempo, minha vida é de Deus. Tem que ser assim. Ai, Douglas, mas é uma vida muito chata. Uma vida de Deus. Inicialmente é o que a gente pensa. Mas quando Deus ele vai trabalhando, quando Deus ele vai derramando a alegria do Espírito, quando Deus ele vai derramando os frutos do amor e principalmente da paz que vem dele, você vai percebendo como é maravilhoso você estar no caminho do Senhor. Gente, você tem noção? Olha só o que eu vou falar para vocês. Você tem ideia de que uma multidão de pessoas nascem cegas e vão morrer cegas, espiritualmente dizendo? Nasces com os olhos fechados para as coisas de Deus e não vai ter quem faça essas pessoas enxergar. Nasce e morre. Sem ter o conhecimento da verdadeira vida de Deus, nascem, vão se entregando, vão se acabando, vão se destruindo, vão arregaçando com tudo a sua alma. E eu não estou aqui como juiz, mas imagina essa pessoa quando chegar lá no seu julgamento, não fez nada de bom, nada. E eu gostaria muito, de coração, que essas pessoas todas fossem salvas, porque nasceu cego, porque a vida inteira pecando, fazendo absurdos, atrapalhando, sendo um vaso pesado nesse mundo, e não fez nada de bom, só contribuiu com o pecado e com o mal. E como a gente vê gente assim, né? Eu falo isso, eu estava pensando isso agora. Eu estava pensando nisso que eu estou falando, lembrando de mim. Lembrando de mim. Um jovem sem perspectiva nenhuma de vida, um maluco, um louco. A vida dando as oportunidades e você jogando tudo fora na bebida, no cigarro, na bagunçaiada, na loucura. Então, como que uma pessoa que está mergulhada nos vícios, na bagunça, vai organizar a sua vida espiritual? Não vai organizar. Ai, minha vida está relaxada, minha vida está uma bagunça. Meu amigo, para um pouco.
Para por um tempo. E nessa parada pesa a sua vida. Olha, minha vida com Deus está aqui agora. Quando eu estava lá na bagunçaiada no mundo, minha vida estava assim. E toma a sua decisão, você é livre. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para falar para você que Deus é maravilhoso e que Ele pode te fazer feliz. Né? Então, como explicar para Nicodemos, que se achava o doutorzão da lei? Não conhecia Deus. Então, o que ele pensou? Que o homem ia entrar na barriga de novo na mulher, já velho, para nascer de novo. Mas não é desse nascimento que Jesus está falando. Jesus não está falando do nascimento carnal. Jesus está falando que você tem que nascer do nascimento espiritual, ou seja, você tem que viver para Deus e das coisas de Deus, detalhe, com alegria, porque senão não é o seu livre-arbítrio, é forçado, aí você não vai ser feliz. Então você tem que tomar uma decisão. Eu quero ser de Deus. Você tem que tomar uma decisão. Eu quero ser de Deus. A gente vê nesses trabalhos que a gente faz, que a gente tenta fazer, como é difícil, como as pessoas não querem a Deus. Hoje eu vejo as furadas, os canos que eu dei. Como as pessoas se decepcionaram comigo, porque você chama, você busca, você pede, você implora, você fala, gente, vamos junto construir um mundo novo. E as pessoas insistem em achar que Deus é o empregado delas, deles. Quando, na verdade, o Senhor é rei. O Senhor tem que ser o Senhor de nossas vidas. Meu irmão, quanto tempo nós ainda temos de vida? Quantos anos você tem? 48, que nem eu? Tudo bem com esse rostinho de 18, 20, 25 no máximo. Sou uma exceção. Mas quantos anos você tem? Brincadeiras à parte. 40, 50, 60. Quando você vai nascer de novo? E aí, olha aqui. Depois vão dizer que Jesus não falou. Ele falou para Nicodemos, ó, Jesus respondeu: eu garanto a você. De novo ele garantindo, né? Garantia é garantia. Se alguém não nasce do alto, ou seja, das coisas de Deus, não poderá ver o reino de Deus. Gente, não poderá ver o reino de Deus uma pessoa que não nasceu do alto. Ou será que não dá para entender isso? Não poderá ver, não tem como ver a Deus uma pessoa que não nasceu do alto. Né? Que exemplo que eu posso dar aqui? Eu posso entrar lá na OAB? Eu não posso. Por quê? Eu não tenho habilitação para isso. Eu não fiz o direito, muito menos a prova que tem que fazer depois para passar, para você poder, né, dirigir o seu trabalho. Então não pode. Você podia pegar 1000 exemplos. Será que se eu agora, eu for lá no prédio da Rota e entrar lá do jeito que eu estou aqui, vão deixar eu entrar? Não vão. Primeira coisa que vão falar, quem é você? Quem é você, cara? Você é maluco?
Não, eu quero entrar aí para ver. Você é doido, pô. Então, não poderá entrar no reino de Deus se você não chegar lá em cima com a roupa que você tem que entrar no céu, com a farda do soldado, da soldada, que acho que nem tem essa palavra, soldado feminina. Então pensa bem, vai entregando tua vida a Deus, vai saindo dessa vida miserável que você está. Eu já falei para Deus, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu não aceito uma vida desgraçada como eu já levei boa parte da minha vida. Eu desafio o teu nome ao Senhor agir na minha vida. Ao Senhor mudar os fracassos da minha vida em vitória. Eu não aceito essa derrota mais na minha vida. Não aceito. Enquanto Ele não resolver tudo que tem para resolver na minha vida, eu não vou sossegar. E quando Ele resolver, aí é a hora de testemunhar e louvar o resto da vida mesmo, para a honra e glória do nome dEle. Né? Então, essa é a mensagem que eu particularmente quero deixar aqui para vocês. Se Nicodemos, que era um fariseu, como eu falei, um mestre da palavra, uma comunidade que foi fundada só para estudar a palavra, só para pregar o fino do ouro da palavra de Deus, do ouro de Ofir. Não tem esse ouro de Ofir? Não é a qualidade de um ouro, não. E foi legal ter entendido isso. O Ofir é uma cidade onde eles encontraram um ouro que, quando jogava esse ouro no fogo, não saía resíduo negativo, nada. Era praticamente ouro puro. Aí, comparado com o ouro de outras cidades, era absurdo tanto de resíduo de sujeira que saía. Então falaram, pô, esse ouro de Ofir é o ouro mais puro já visto no mundo inteiro. Por isso que ele é tão conhecido e tão falado, né? Então, essa comunidade farisaica, eles queriam fino do ouro da palavra, eles queriam saber vírgula por vírgula da palavra de Deus. E muitos conheciam, mas não viviam. E parece muito, infelizmente, com a multidão de seguidores da nossa igreja. Que andam, que seguem, que vão, que vêm, que vai, que vem, que pula, que berra, mas que não conhece nada do reino de Deus. E muitos com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com o caixão fechado, e não conheceu o poder desse Deus do alto. Eu não quero para a minha vida. Se você quer para a sua, eu não posso interferir no que é seu. Mas se você também não quer para a sua, vamos junto. Vamos junto desafiar o poder desse Deus. Eu quero ver o poder desse Deus. Eu quero ver o fogo do Espírito Santo tomando conta do meu ser e da minha vida. E pode ter certeza, Ele vai derramar. Ele vai nos lavar com a água do Espírito Santo e vai mandar fogo na nossa alma para queimar tudo que é demônio, tudo que é coisa ruim que venha tentar a nossa caminhada com Deus. Então, meus irmãos, é preciso nascer de novo. Se volta mais a Deus. Veja, a gente tem um grupo aí com quase 80 pessoas, chama pessoas. Gente, cadê o fogo do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida?
Vamos pôr fogo nesse mundo, esquece um pouco você, vamos pensar naquele que está precisando de você. Porque a gente primeiro tem que servir para depois a gente ser servido, para depois vir os frutos. Amém, gente? Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Fica triste não, tá? Não fica triste que essa situação da sua vida, da nossa vida, com o Espírito Santo, é certeza que vai mudar.